A partir de agora, sejam bem-vindos ao canal Pombal Informa. Conheçam um pouco da história da Cadeia Velha, hoje conhecida como a Casa da Cultura de Pombal. Apresentação da jornalista Ana Paula. Participação do historiador Werneck Abrantes de Souza. Para o historiador Werneck, a Cadeia Velha de Pombal é um símbolo da resistência. Toda sua arquitetura ainda é um marco da época. Para falar um pouco mais sobre a história da Casa da Cultura, antiga cadeia pública, ao meu lado está o agrônomo Werneck Abrantes, ele que tem um bom conhecimento a respeito da história desse prédio que é tão famoso, desse monumento, desse patrimônio histórico. Werneck, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo ao Pombal Informa. Obrigado, e é um prazer falar sobre a história de Pombal. Quero ressaltar, nós estamos aqui na antiga Cadeia Velha, Casa da Cultura hoje, e que ela remonta da primeira citação de Pissarro de Araújo em 1816. Portanto, a Cadeia Velha tem 202 anos de idade. É a segunda construção de Pombal, depois da igreja de Nossa Senhora do Rosário. E por falar em construção, qual foi o período em que ela foi construída? Foi no período colonial, no período barroco? Qual é a época? Ela foi concluída no período colônia, no caso, iniciado no período colônia e terminado no período do Império, em julho de 1859. Por isso que ela tem essa estrutura um pouco mais larga, mais alta. Como é a estrutura da cadeia pública? Até pela questão da antiga cadeia pública, na verdade. Até pela questão de que na época era considerada, na atualidade, como uma segurança máxima, uma penitenciária de segurança máxima. Como é essa estrutura? Por quê? Dessas paredes altas, dessas portas mais largas, dessas grades bem reforçadas? Essa cadeia ela foi construída exatamente para prender bandoleiros e cangaceiros da época que infestavam o sertão da Paraíba. Ela era considerada, desde então, a maior e a mais segura do sertão da Paraíba. Nós temos aqui paredes que vai de 20 centímetros a 44 centímetros, né? E grades duplicadas e madeira de lei no seu forro, que inclusive tem séries de segurança máxima, que também isso é reforçado com essas madeiras. Então, justamente era para evitar que os suspeitos pudessem fugir, que é considerado de alta periculosidade. Eles não conseguiam por cima, exatamente por conta da altura, por baixo porque o piso é de pedra, e também as grades que eram duplicadas e eles não conseguiam serrar. No caso, a cadeia pública, ela tinha vários criminosos que eram considerados perigosos e também que marcaram a história de Pombal. Entre eles, poderia citar alguns que fizeram parte dessa história, que foram presos aqui. Chico Pereira, que foi um dos cangaceiros aqui da região do sertão, que invadiu Souza com as mãos de Lampião. Rio Preto, um cangaceiro extremamente violento, que terminou morrendo dentro da própria cadeia. E o mais dramático, Donária dos Anjos, que foi uma adolescente de 18 anos, que matou uma criança de 5 anos, que comeu sua carne. Na cerca de 1877, ela foi presa aqui também na Cadeia Velha. E um destaque aqui em termos de fugas foi no ano de 1877, quando Jesuíno Brilhante, tinha um irmão dele aqui, Lucas, preso, e ele achando que a justiça estava demorando demais, ele na madrugada, numa noite chuvosa, ele com outros cangaceiros invadiu a cadeia, soltou 42 presos e 6 que não quiseram fugir, rendendo toda a Guarda Nacional, e saiu depois de cavalo pelo meio da rua de Pombal, se escondendo aqui próximo de uma fazenda onde o pai dele era dono dessa terra. Então, no caso, foi o único preso que se tem conhecimento de que conseguiu fugir da cadeia pública. Esse aqui, eles arrombaram cadeados com pedras e machados, né? Essa coisa toda. Não foi uma fuga assim Mas existe aqui também um dos presos, Dão, que terminou depois sendo ferido, inclusive por um soldado daqui. Ele
Ele disse que fugou daqui, mas o que ele me contou foi que ele estava simulando que estava tomando banho e pulou o muro. Da cela ele não saiu. Ele saiu de dentro do muro da cadeia. Werneck, essa cela é diferente das outras. Onde está essa diferença? Por que dessa diferença? Essa cela, depois da antessala, que era dos presos mais comuns, e que era preso assim por eventualidades pequenas, ficava na antessala. Então tinha uma grade logo aqui, depois no corredor, que só podia entrar junto com o soldado. Essa cela aqui, ela se destaca pelo seguinte: é diferente de todas as outras. Ela tem as grades duplas, algumas tem também. Tem 44 centímetros de largura e o teto é completamente fechado utilizando-se madeiras de lei, onde o preso não tinha acesso à parte do telhado. Então, no caso, começando pela espessura das grades, a espessura dela é bem maior, bem mais grossa, na linguagem assim, bem popular, bem mais firme do que as demais. E os outros tetos, eles não têm essa estrutura que protege até chegar ao telhado, é isso? Exatamente. As grades, tanto de entrada da cela como das grades, são mais fornidas, e o teto tem esse detalhe que as outras celas não têm, que é exatamente a falta de acesso ao telhado. Estamos na cela onde as mulheres eram aprisionadas. E a gente observa que, em relação à cela anterior, as grades, a estrutura já é bem menor, a espessura já não tem aquela estrutura que protege o telhado. Como que essas presas viviam aqui? Como era a questão da higiene? Inclusive, Donária esteve presa nessa cela, não é isso, né? Maria Donária, ela foi uma adolescente que, em 1877, ela matou uma criança de 5 anos, Maria, e comeu sua carne. Ela foi presa aqui juntamente com outras presidiárias. Veja bem, essa cela é a maior, que as grades não são tão fortes quanto as outras, inclusive de portão de entrada. O piso também, as pedras não são tão compactas como as outras, e também era mais arejada. Tinha essa parte que elas davam acesso à privacidade a elas, e normalmente aqui era pouco utilizada porque as ocorrências com mulheres eram poucas. Agora, relacionado com a parte de higiene, principalmente os presos, em torno de 10 ou um dia da semana, eles amarravam os presos com a corda no pescoço e em fila indiana ia para o rio Piancó para eles tomarem banho, escoltado com mosquetões e soldados de um lado e de outro, e retornava. Então ocorria banho uma vez, às vezes, por semana. E a parte higiênica, assim, as necessidades era mais no muro, que depois eles davam destino. Mas na sua estrutura, a cadeia não tem banheiro e nem chuveiro. Então já poderia imaginar como é que era a situação dos presos na época. Sim. Não tem nenhum espaço de higiene, uma vez por semana, e olhe lá para tomar banho, era bem difícil, bem complicado. Muito complicado. Inclusive, às vezes, quando no percurso do tempo, às vezes levava mais de semana para eles ir para o rio, dessa forma, que seria uma forma até humilhante, né? Tomar banho. E nos anos começo dos anos 50, anos 40, isso foi proibido. Então o banho passou a ser aqui em baldes, essa coisa toda, em latas. Werneck, por que essa sala era a sala em que os presos mais temiam? Essa sala era que fizeram uma estrutura exatamente para presos que não confessavam crimes. Eles traziam para aqui, e de uma forma torturante. Essa cela aqui era gradeada também, que começo dos anos 60, um juiz mandou tirar,
estava cheio de fuligem ainda, e a gente vê que tem 2 pisos, né? Essa parte de baixo o pessoal colocava lenha, né? Tocava fogo, tinha uma abertura ali, o preso que ficava aqui, logicamente em pé, ele tinha asfixia por fumaça e ao mesmo tempo a quentura da madeira queimada. E aí ele confessava todos os crimes, né? Ou senão ocorria logicamente a morte. Então, no caso, essa tortura era justamente para eles confessarem, mas também servia como castigo, se um preso tentasse fugir, alguma forma de castigar também? Ocorria de que poderia ser castigo apenas para ficar no isolamento por um dia ou coisa parecida, mas principalmente para confessar crimes, né, de morte e de roubo. Então os presos extremamente temiam essa cela aqui, porque realmente era como se fosse permitido fazer isso naquela época. Existe algum preso que veio para a sala da tortura e acabou morrendo dessa forma brutal, sem ter confessado o crime? Não tem, até porque isso não ficava nos autos, nem porque era uma coisa que, logicamente, poucos aceitavam essa prática de tortura. E não ficou nada registrado nesse sentido. Existe apenas a história oral de que eles logo confessavam, porque realmente era torturante a pessoa estar asfixiada por fumaça e quentura. Quem administrava a cadeia pública? Vinham de Portugal ou eram escolhidos daqui de Pombal mesmo? Quem escolhia esses delegados? Olha, os delegados, eles eram instituídos, logicamente, pela província da Paraíba. Agora, quando ele estava aqui no local, o grupo político dominante, que era junto ao governo, era que praticamente dominava toda essa questão relacionada com a justiça. E os delegados obedeciam a esses grupos políticos da época. Ok, então eles eram quem mandava, os mandados eram quem determinava. Mas tinha essa questão também de determinar quem deveria ser preso ou não? Daí os grandes conflitos. Às vezes acontecia de um partido ter problemas de desavença, morte, essa coisa toda, mas como era contra o político dirigente da época, então eles não iam presos. E aí o pessoal fazia justiça com as próprias mãos, e aí acontecia muitas vezes as pessoas se integrar a bandoleiros, cangaceiros, coisa parecida. Foi o que aconteceu com o próprio Chico Pereira. Ele prendeu o assassino do pai dele, e por questão política, esse assassino não foi preso e ele fez justiça com as próprias mãos. Benedito, mais uma vez lhe agradeço pela sua participação. Prazer enorme, muito bom ter esse bate-papo com você, para relembrar um pouco da história de Pombal e também para demonstrar a importância que é a antiga cadeia pública de Pombal. Esse espaço que é riquíssimo em história e que faz parte de várias gerações e da vida de muitos pombalenses. Muito obrigada. Eu agradeço, Ana, a sua preocupação, porque a cadeia velha de Pombal é um símbolo de resistência, está com sua arquitetura ainda original, é um marco assim de época, e Pombal tem que valorizar cada vez mais seu patrimônio histórico.